vendiam pombas e não consentiam que atravessassem o templo carregando utensílio. E ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será casa de oração para todas as nações. Prestou atenção? Eu creio que você prestou atenção no início, na parte B do versículo 17. A minha casa. Para os judeus que preservavam com zelo, né? Os hipócritas que preservavam com zelo a casa do Senhor. Quem é esse para fazer o que está fazendo dentro da casa e se afirmando ser Deus? Que é isso? Que palavra é essa? Eles não faziam isso porque tinham medo da população, pois a população já havia reconhecido Jesus como rei. Lembra do que eu iniciei no início, como eu comecei o início da mensagem, dizendo que a população, grande parte da população já estava reconhecendo Jesus como rei. Se nós tentarmos capturá-lo aqui, o povo vai vir contra nós e vai derrubar tudo aqui. Imagine um povo enfurecido, né? Então eles viram isso, ficaram enfurecidos. Jesus está afirmando: a minha casa virou um covil de salteadores. Veja as atividades que aqueles caras faziam ali no templo. Tinham perdido o respeito, tinham perdido a reverência ao Deus Altíssimo. O Filho de Deus está indignado, né? Lembra da parábola dos servos que são enviados à videira, à propriedade? E aí vejam que eles matam os servos como matavam os profetas. E aí o Senhor, o dono da videira, envia o filho para ver se eles respeitam o filho. E eles não têm um pingo de respeito. Eles conspiram para matar o Filho de Deus. Veja, Jesus entrou no templo e começou a expulsar ali os que vendiam e compravam. O que significava isso? Porque, como eu disse, centenas e milhares de pessoas vinham a Jerusalém. Imagine que os judeus se esforçavam para converter os gentios através das suas sinagogas, né? Se converterem os gentios ao judaísmo, né? Eles tinham essa missão e muitos se dedicavam com zelo a fazer isso. Então muitos peregrinos vinham e tinham dificuldade de fazer viagem com animais para sacrificar na Páscoa. Então o que eles faziam? Vinham com dinheiro, e as moedas eram moedas estrangeiras, e havia uma necessidade de chegar em Jerusalém para a celebração dessas 4 principais festas e ali trocar a moeda. E aí imagine o preço do animal a ser sacrificado, o cordeiro pascual. Sem contar também que todo cordeiro pascual, quando vinha de uma região distante, às vezes não passava nos critérios de observação dos sacerdotes. Os sacerdotes ficavam ali no templo e faziam uma análise criteriosa. Ah, não, seu cordeiro é grego, não serve. Tem que ser cordeiro judeu com selo do CIF. Se não tiver o selo, não vai ser aprovado. Então imagine que era reprovada a compra. Então muitos peregrinos tinham que trocar a moeda, comprar a moeda, que era mais cara. A atividade de cambista era algo terrível, né? Imagine aí uma final de campeonato, Corinthians e Palmeiras. E imagine o cara que compra lá uma quantidade de ingressos e sai vendendo na final. Ele vende por 5 vezes o valor, né? Que o torcedor fanático, ele paga o que for para ver o Timão vencer o campeonato lá, né? Então imagina o preço que eles cobravam na troca das moedas. Era muito mais caro. E o Senhor Jesus Cristo estava vendo tudo isso. Para que o cambista pudesse exercer essa atividade, tinha que haver o aval de Anás e Caifás. E eles obtinham um percentual da atividade ilícita dentro do templo. Tanto nessa falsa inspeção dos animais, como também na troca das moedas. E o Senhor Jesus Cristo fica indignado, pois foi perdido o sentido da Páscoa, do grande livramento. Daqueles que tinham o sangue do Cordeiro sobre a sua vida foram preservadas. O povo de Deus que tinha fé no sangue do Cordeiro foram poupados da destruição da morte. Foi perdido o sentido para trazer ali o lucro da atividade. Ou seja, os que dominavam o templo naquela época acabaram ali transformando tudo aquilo numa atividade mecânica. Como aquela igreja pagã que a gente vê em Roma. Atividades mecânicas.
perdendo o sentido verdadeiro da adoração. E aí nós vemos que o Senhor Jesus Cristo expulsa. Os outros evangelistas falam que ele faz o azorrai, pois os evangelistas relatam até as 2 purificações. Veja como o Senhor quer purificar a sua casa. Ele quer começar, e ele não começa pelos pequenos não, ele começa pelas autoridades. O Senhor Jesus Cristo quer entrar dentro do templo e fazer a purificação. Quer entrar na nossa vida e também exercer uma purificação. Eu estou sendo pesado nessa mensagem, porque na próxima sexta, nós já teremos a ministração da ceia aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. E nós temos que pregar mensagens pesadas, principalmente em dias de ceia. Como terrível, às vezes a gente vê dia de ceia em que a igreja está lotada, e muitos pastores não trazem uma mensagem exortativa, com peso, mostrando as consequências do pecado. E por que a figueira foi amaldiçoada? Por que Israel foi amaldiçoado pelo Senhor? Em especial as castas religiosas, por conta da conivência com o pecado, por obter lucro da atividade ilícita. E então o Senhor faz essa purificação. Veja que ele fala no verso 16, e não concedia, porque imagine a correria, né? Oh, traz aí um cabrito aí, depressa, vendi uns 4 aqui, corre, traz mais 10 cabritos, traz mais 10 cordeiros, que eu vendi uns 15 aqui. Aí os caras rapidinho com os rebanhos trazendo, correndo ali, aqueles animais que haviam vendido. Imagine o lucro daquelas atividades. Jesus Cristo dá um basta, põe uma ruptura, porque via toda aquela correria para exercer essas atividades. Jesus dá um basta. Na minha casa não. Na minha casa, no verso 17. Chega, basta. Fazia poucos anos que o Senhor Jesus Cristo tinha feito isso. Houve a necessidade de uma segunda purificação. Por que nós realizamos as ceias todos os meses? Isso é bom. Seria bom nós desenvolvermmos esse hábito todos os dias. Não dormirmos sem orarmos, sem adorarmos, sem confessarmos os nossos pecados. Essa faxina tem que ser diária. Nós temos que matar o leão todos os dias. Nós temos que lutar contra nós mesmos. Paulo é bem claro quando traz toda uma engenharia ali de antropologia, mostrando o que é a nossa natureza, a nossa propensão ao pecado e a luta que temos que ter para que os nossos membros não sejam entregues em reincidência à prática do pecado. Temos que fazer purificações constantes. Veja no verso 18, isso fica constatado. Quando os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso, começaram a procurar um modo de matá-lo, pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava do seu ensino. Interessante que num dos momentos aí nós vamos ver que eles chegam: com que autoridade, Jesus, você faz essas coisas? Você é radical, você não é um dos nossos, você não é do nosso partido, com que autoridade? E aí, Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo que estava sobre a vida dele, ele revela: eu respondo a pergunta de vocês, se vocês responderem a minha primeiro. E o batismo de João? Veio dos céus? Veio de Deus? Ou veio dos homens? Colocou eles na saia justa. Eu acabei de afirmar alguns instantes atrás, se eles dissessem: veio dos homens, né? E aí eles pegassem Jesus e matassem Jesus, a multidão viria sobre eles e derrubaria eles do sistema, né? Aí não podemos dizer que é a multidão. E se dissermos que é de Deus, por que nós não obedecemos, né? Pois sabemos muito bem que João Batista falava, ele preparou o caminho para o Senhor. Eles sabiam que João Batista havia preparado o caminho do Senhor Jesus Cristo, pois ele repetia a mesma frase que João Batista: é chegado a vós o reino dos céus. Ou seja, o profeta foi enviado na frente para dizer: o rei está chegando, o reino já chegou, ele está entre nós. Por isso se arrependam já de antemão, ele já está entre nós. Se arrependam, desçam as águas, se levantem, ressurjam como novas criaturas pelas águas do batismo. Eles sabiam que a doutrina era de Deus,
que Jesus Cristo estava cumprindo o que João Batista falou, e aí por isso eles disseram, vamos ficar em cima do muro, como os mornos que vão ser vomitados. Não sabemos, Senhor. Veja a sabedoria de Jesus, e nós temos que ser assim. Não dá cartaz para esses inquisidores que resistem ao Espírito Santo, não querem saber da verdade. Vai chegar uma hora que os canais de comunicação, por aumentar da iniquidade, por propagação da mentira, se reafirmando como verdade, como disse Isaías capítulo 5, verso 20 em diante, lá vão tornar a injustiça justiça, a mentira verdade, a verdade mentira, e eles vão aceitar isso, vão dizer que pecado é doença, e nós vemos isso sendo reproduzido nos telejornais. Não é doença, até em filme de entretenimento para a criança. Nossas crianças já crescem vendo nos desenhos animados que pecado é doença. Não vou nem citar aqui, senão o vídeo vai cair, vai derrubar. E existe toda uma gama de cientistas para fazer isso, igualzinho os cientistas extremamente técnicos da época de Jesus. Faziam vista grossa para manter todos ali naquele sistema dominado. Veja que o Senhor Jesus Cristo desmonta aquela atividade, purifica o templo, leva todos à reflexão, ali todos deveriam se arrepender. Veja o cumprimento e a simbologia da figueira. Verso 19. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Veja, o Senhor Jesus Cristo amaldiçoou. Era muito comum a gente ver o Senhor Jesus Cristo abençoando, levantando, restaurando, expulsando demônios e libertando, fazendo sinais em benefício, mas veja que Ele escolhe como Senhor, Criador de todas as coisas, Ele escolhe e ali Ele determina e traz o ensinamento. A figueira secou, a manada de porcos recebeu os espíritos e caíram de espinhadeira abaixo e morreram, e acabaram com a atividade lucrativa que fazia os porqueiros apreciar mais os porcos do que o Filho de Deus que estava ali trazendo salvação e vida. A quem você vai escolher? Uma coisa é bem certa: a figueira secou e até as suas raízes. Todas aquelas autoridades pereceram na grande destruição, no cerco de Jerusalém, que durou 3 anos e meio. Estejamos atentos, o pente fino já está passando, e nós vemos aí as autoridades de grandes ministérios caindo. Fiquei sabendo de mais uma autoridade essa manhã lá no Instagram, na página da Assembleia de Deus. Muitas autoridades já estão caindo e vão cair ainda mais. E algumas vão se secar na grande tribulação. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que nos preserva pela sua graça e pela sua misericórdia. Vamos gerar frutos e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor nosso Deus.